E aí, pessoal, tudo bom? Beleza? Bom, gente, estamos iniciando aí o sétimo bloco, né, de conteúdo e o assunto de hoje é as independências, porque foram várias, da América Latina, né? Estávamos falando um pouco nas aulas anteriores sobre a França. Falamos sobre a Revolução Francesa, o período do terror, o período napoleônico, e que os franceses queriam o quê? Se libertar do antigo regime, né, onde os reis comandavam e ter uma liberdade, onde todos eram iguais e tinham direitos, né? Essas ideias lá da França, ela respingou aonde, pessoal? Na América. É o que nós vamos ver nas aulas de hoje. As influências, as ideias que foram lá na França trouxeram consequências para as independências aqui na América Latina. Aí na imagem a gente vê, né, um mapa da América Latina e ao centro, aqui, vocês podem observar, é uma mão saindo do centro da América, né, ou seja, se libertando. As dependências da América Latina. Então, pessoal, primeiramente, nós temos que falar para vocês um pouco sobre a América, né? A América Latina, ela, né, que vai lá desde o México até a Argentina, engloba todos esses países aí, né? Nessa gravura aí ao lado, pessoal, a gente vê a imagem de né, um cavaleiro, um coronel, um tenente, um soldado num cavalo e reparem, pessoal, ele é negro. Exatamente, ele é negro. Então, o primeiro país a se tornar independente na América Latina foi o Haiti, né? Então é sobre esse país que era uma colônia que se libertou primeiro que nós vamos falar. E essa figura aí que é o general Toussaint Louverture, né? Ele foi um dos primeiros líderes da revolta de escravizados da colônia francesa. De Haiti era a colônia francesa de São Domingo, que é localizada lá no Mar do Caribe, na Ilha Espanhola. Tá? Então, em 1804, os revoltosos conquistaram a sua independência e fundaram esse novo país que deram o nome de Haiti, que eu disse para vocês, o primeiro país a se declarar independente aqui na América. Nos anos seguintes, após essa derrota de Napoleão na Europa, quando ele perdeu o poder, né, quase todas as colônias americanas aqui da Espanha, que eram colônias espanholas, se revoltaram contra a sua metrópole, contra Portugal, contra a Espanha e acabaram conquistando essa independência. Então é sobre essas independências que nós vamos falar. Começaremos falando, né, na América Latina e depois vamos falar de Haiti, México, né, Argentina, Colômbia, que foram todos os países que foram praticando a sua independência em seguida. Como disse para vocês, a América Latina vai lá do México, como havia dito para vocês, aqui do México, até o sul da Argentina aqui, né? Por que chama-se América Latina, que é esse conjunto de países? Porque todos esses povos falam línguas latinas, que é de origem dos antigos romanos. Por isso nós chamamos de América Latina. Então ela é composta por esses países que foram colonizados por França, Portugal e Espanha, né, compreendendo toda essa extensão. O Brasil, ele foi a exceção, né? Ele foi colonizado por Portugal e faz parte também da América Latina, né? A maioria dos países eles foram colonizados pelos espanhóis, exatamente, e a França, mas o Brasil foi colonizado por Portugal, que foi a sua maior colônia aqui. Vamos falar um pouco sobre o Haiti, que era essa colônia chamada São Domingos, que pertencia à França, né? No início, quem chegou aqui? Os espanhóis, né? Chegaram lá em 1892, né? Havia já as populações nativas que acabaram sendo exterminadas nos primeiros anos de colonização espanhola. Depois, no final, os franceses acabaram ocupando, né? E a Espanha acabou reconhecendo a soberania da França e deixou a colônia, aonde foi fundada então São Domingos, essa colônia francesa. Ali os franceses passaram a cultivar café, algodão e outros artigos, mas a principal atividade do Haiti era o açúcar.
né? São Domingos chegou, por exemplo, a exportar 35 mil toneladas de açúcar mascavo, né? E de açúcar de tonalidade ali branca. A principal mão de obra utilizada na colônia era escravos africanos, né? Na lavoura, os escravizados eram tratados de maneira brutal e desumana. E os castigos e as torturas eram frequentes. Então, isso foi muito forte nesse período, né, da escravização. Né? Então, eles eram tratados de forma brutal e dessa forma foi fundada a colônia de São Domingos. Então, essa população que vivia no Haiti, que era a colônia de São Domingo francesa, era grande maioria negra. 28 mil e 30 mil eram mestiços e libertos. 450 mil, eles eram o quê? Escravos. Trabalhavam na lavoura, trabalhavam nos serviços domésticos. Alguns desses escravizados conseguiram aprender a ler, aprender francês, escrever e a língua do colonizador. Acabaram entrando em contato com as ideias iluministas e revolucionárias francesas. Né? François-Dominique Tonsor-Louverture, futuro líder da revolta de escravizados e da luta da independência, havia pertencido a esse grupo. Ele foi um líder da revolta. Né? Após o início da Revolução Francesa, lá em 1789, ele e outros escravos começaram a acreditar na igualdade perante dos homens à lei. Ou seja, todos são iguais perante a lei. Então, esse escravo, que era um ex-escravo, que foi liberto, ele começou a difundir essas ideias. Todos somos iguais, né? Então, começou-se ali um movimento interno de libertação dessa colônia, né? Essas ideias eram consideradas radicais para a época. Imagina, o negro ser liberto, o negro ter o direito igual ao senhor, seu escravo, igual ao branco, jamais. Isso é inadmissível. Então, era uma ideia super radical. Então, muitos historiadores chamam esses líderes negros que aprenderam ali o francês, a escrever, tiveram contato com as ideias iluministas de liberdade e igualdade entre todos, de jacobinos negros. Lembra dos jacobinos lá na Revolução Francesa? Aqueles que queriam a mudança, que eram os radicais. Então, eles começaram a chamar de jacobinos negros e começaram a Revolução Haitiana. Aí ao lado a gente vê a imagem de um desses, né, líderes da revolta, chamado aí de Jean-Baptiste Taborley. Né? Ao lado a gente vê o busto de um iluminista, ou seja, né, eles passaram a pensar, eles passaram a questionar, né, as ideias de que o negro é feito para o trabalho e é escravo. Não, nós somos iguais perante a lei. Passaram a ser chamados de jacobinos negros. E eram negros ali esclarecidos, que tinham contato com as ideias, sabiam ler e sabiam escrever. Eles iniciaram esse período de revolta na Revolução Haitiana. Como começou a rebelião, pessoal? Em 1791, durante o processo revolucionário na França, a Assembleia Constituinte aprovou a igualdade de direito entre toda a população de São Domingo. Ou seja, todos são iguais. Quando teve lá na França, lembra da Revolução Francesa, onde todos são iguais? Então a Constituição disse, todos são iguais. Mas a França, ela manteve a escravidão. Sim, né? Disse que todos são iguais. Mas escravo é considerado do jeito, então ele não pode ser igual. Manteve a escravidão nas suas colônias. Ou seja, a França não libertou os escravos. Então, no mesmo ano, diante das péssimas condições de vida, estavam os escravos submetidos, né? Eles iniciaram uma rebelião. Lembra que eu falei para vocês? Eram entre 28 e 30 mil ali pessoas que eram libertas. E eram 450 mil escravizados que trabalhavam nas lavouras, trabalhavam na parte doméstica. Então, ou seja, a maioria era escravo. Eles iniciaram a rebelião. Não teve para ninguém, gente. Quando eles começaram, não vamos trabalhar, vamos se juntar, vamos acabar com isso, não teve o que fazer. Eles atearam fogo na plantação, executaram os proprietários que eram brancos, né? Durante o terror, o governo jacobino aboliu a escravidão nas colônias francesas. E isso acabou acirrando ainda mais o conflito,
governo jacobino, quando ele tomou o poder na França, lembra que teve aquelas mudanças de poder? Ele falou, não tem mais escravidão. Nossa, isso deu mais confusão ainda. Então, os escravizados colonos entraram em conflito. Aqui na imagem ao lado, a gente observa os negros aqui, ó, tomando o local, lutando aqui com os soldados. E a gente vê mais aqui acima um negro aqui, né, um revoltado, um da rebelião, com a cabeça de uma pessoa, segurando, ou seja, cortaram a cabeça mesmo, mataram todo mundo, igual na Revolução Francesa. Somos iguais, então vamos fazer valer nossos direitos. Começou-se a rebelião. Aí, em 1793, o Toussaint Louverture, como eu disse para vocês, o líder da Revolução, né, que comandava a tropa de rebeldes, derrotou as forças francesas e soldados espanhóis britânicos que tentaram invadir também a colônia. Em 1801, Napoleão Bonaparte decidiu intervir na ilha para conter a revolta. Napoleão fala, não, vamos reorganizar e enviou soldados para cá. Teve diversos conflitos. O Toussaint foi capturado, foi levado à França e morreu. Mas apesar disso, gente, ele deixou a sementinha da revolução, da rebelião. Continuou essa revolta, continuou essa rebelião, agora liderado por outra pessoa, que era quem? O Jean-Jacques Dessalines. Agora é outro cara, morreu. O Napoleão achou que matando o Toussaint, ele ia acabar. Acabou não, veio outra pessoa no lugar e continuou a revolta. Assim, em 31 de dezembro de 1803, foi aprovada a Declaração de Independência, ou seja, eles conseguiram expulsar os franceses da região e a França reconheceu, né, São Domingos como uma colônia independente, que passou a ser chamada de Haiti. Dessalines tornou-se o primeiro governante do país, sendo coroado o imperador. Estava liberto e independente o Haiti. Aí, a imagem ao lado, a gente vê uma pintura representando aí o imperador, né, que foi o líder desse período da rebelião, do Jean-Jacques Dessalines. Ok? Bom, o Haiti então se tornou a primeira colônia a se tornar independente aqui na América Latina. Né? Foi um grande marco na história do continente americano, porque até então a sua maioria ali eram escravos, eram negros e conseguiram essa façanha de se libertar, né? E fundar uma nova nação. Essa libertação inspirou mais tarde outras revoltas na América, no continente, exatamente, nos Estados Unidos e também na América do Sul, o que levou a outros países, a outras colônias a declarar a independência e se revoltarem contra a sua metrópole. Aqui a gente vê uma imagem, né, da capa da Constituição do Haiti. Lembra, a Constituição é aquela regra, aquela cartilha de regras, de leis, de como, né, um cidadão, um país deve se comportar e como deve conduzir a sociedade. Então foi criado aí uma nova Constituição para essa nova nação, chamada agora Haiti. Como se encontrava, então, pessoal, a América Espanhola antes da independência? Né? Falamos lá do Haiti, mas e a América Espanhola aqui, né, para baixo? Lembrando que o Haiti está aqui nesse cantinho aqui, ó, tá vendo? E aqui para baixo é a América Espanhola, tá? Então, como que estava a América Espanhola aí depois aí do período dessa independência do Haiti, né? A América estava dividida da seguinte forma: ela foi dividida pelas metrópoles de várias formas. A Espanha tinha ali os seus domínios coloniais, que eram chamadas de vice-reinos e capitanias gerais, né? Por exemplo, aqui, olha, o vice-reinado do Rio da Prata. Nós temos aqui o vice-reinado da Nova Espanha. Nós temos aqui, né, a capitania geral de Cuba. Então, foram divididos dessa forma, vice-reinados e capitanias, como a gente viu aí neste mapa. As colônias eram governadas por funcionários enviados da Espanha ou, né, lá da metrópole, chamada de chapetones ou peninsulares. Esses colonos, nascidos lá na Espanha, eles controlavam
né, os principais cargos do governo, ou seja, os espanhóis nativos que eram lá da Espanha que controlavam os negócios e o governo ali nas colônias. Os descendentes de espanhóis nascidos ali na colônia não era negro, né, não era, né, uma pessoa nascida de origem indígena, mas sim de origem espanhola, eles eram chamados de criolhos. Criolhos. Eles controlavam, né, e se dedicavam ao comércio, e eles não ocupavam cargos importantes como os chapetones, os espanhóis que vieram da Espanha para controlar o governo. Eles ficavam com as funções mais baixas e controlavam o comércio. Eles eram excluídos desses cargos. As colônias americanas da Espanha também eram habitadas por populações mestiças e diversos povos de origem indígenas e também de origem africana. Essas populações sofriam também com trabalhos forçados. Então, dessa forma, era que funcionava as colônias aqui na América Espanhola, e dessa forma que era dividida. Capitanias e vice-reinos, chapetones vieram da Espanha que controlavam, o governo com os cargos mais altos. Os que eram nascidos aqui eram chamados de criolhos, e eles que eram para funções mais baixas e também se dedicavam ao comércio. Esse sistema colonial acabou entrando em crise. Lembra lá da revolta, da Rebelião do Domingo? Então, isso acabou respingando em toda a América Espanhola. Então, a metrópole, que é, vamos dizer assim, a principal, e a colônia é aquela que fornece o produto, para a metrópole. Então, a metrópole vem, retira o produto, leva para a colônia, produz e vende de volta aqui para a colônia. E esse comércio era só entre a colônia e a metrópole. Ou seja, a colônia não podia comercializar com a Inglaterra, se quisesse, com a Alemanha, com a Itália, não. Se a colônia ela é exclusivamente francesa, ela vai comercializar somente com a França. É proibido comercializar com outras nações. Então, esse sistema começou a ter um pouco de conflito ali, que as colônias eram obrigadas a fazer comércio apenas com a metrópole. Além disso, a metrópole cobrava impostos das populações coloniais. Então, as pessoas que moravam aqui, os crioulos, por exemplo, eles eram obrigados a pagar impostos. Eles trabalhavam na terra, eram descendentes de espanhóis e tinham que pagar imposto pelo produto que ele produzia. Enquanto os da Espanha vinham, retiravam tudo e levavam embora. E a coroa espanhola controlava toda essa questão do comércio. Isso quer dizer que a Espanha era a única fornecedora de alimentos e produtos para a colônia. Entre outras palavras, a Espanha comprava produtos primários baratos e vendia produtos manufaturados caros. Levava, a matéria-prima e vendia pronto, com uma fortuna. E se enriquecia às custas das colônias. As elites crioulas, que eram ali os comerciantes, que tinham os comerciantes de dinheiro, tinham os crioulos mais abastados, eles estavam descontentes com essa situação e desejavam liberdade de comércio. Eles queriam poder comercializar com todo mundo, e começaram ali a criar atritos. E o sistema colonial, essa forma de metrópole e colônia, comércio exclusivo, começa a entrar em choque. Dessa forma, gente, começou-se a difundir a ideia de uma revolução, de uma mudança na América Espanhola. Então, os acontecimentos lá na Europa mudaram o rumo do continente americano. Quando as tropas de Napoleão Bonaparte se espalharam por todo o continente, ali durante as guerras, as ideias começaram a vir junto, de mudança, de direitos iguais, de acabar com os privilégios do rei. Vamos acabar com o privilégio da metrópole também, os colonos começaram a falar. Por que eu tenho que comercializar só com a metrópole? Então, a liberdade comercial com o continente americano também foi incentivada pela Inglaterra. A Inglaterra queria comercializar com todo mundo. Lembra da Inglaterra e a França? A França não conseguiu invadir a Inglaterra, eles eram ali praticamente inimigos. A Inglaterra queria comercializar com todo mundo e a França e a Espanha não queriam permitir. Então, em 1808, Bonaparte ocupou a Espanha. Lembra lá que Bonaparte começou a ocupar todo o continente ali
ali, né, a Europa toda. Então, o que ele faz? Ele ocupa a Espanha, coloca o seu irmão como o governante e quer reorganizar essas colônias e cria juntas de governo. Na América colonial, as elites crioulas, elas não concordam, elas fazem sua própria junta de governo e acabam administrando da forma que elas acham que tem que ser. E acabam ali, né, obedecendo ali o rei que foi destronado, que era o rei espanhol, que foi preso por Napoleão. Eles acabam seguindo o Fernando VII. Né? Quando ele retorna ao trono espanhol, por ele toma outras medidas e quer reduzir a liberdade das colônias. Ou seja, o rei estava fora, estava querendo apoiar para as colônias voltarem ao poder. Quando o rei volta ao poder, o que ele faz? Quer tirar o poder da colônia. As elites crioulas, elas acabam se revoltando contra isso. Né? Primeiro, Napoleão vem e quer mandar, aí o rei sai. O rei sai, volta, o rei quer mandar de volta. E a colônia não tem liberdade. E as elites crioulas, elas querem liberdade, elas querem poder comercializar. Neste quadro ao lado, quadro 3 de maio de 1808, feito pelo pintor espanhol, ali, o Francisco Goya, em 1814. O quadro mostra o fuzilamento de espanhóis pelas tropas francesas durante a invasão napoleônica da Espanha. Essa invasão teve grandes consequências para a América Hispânica, ou seja, as tropas francesas mataram os espanhóis aqui na colônia, né? O que aconteceu? Eles começaram a ficar, olha, vocês estão matando lá, vai matar nós aqui, então vamos dar um jeito de mudar essa situação. E isso acabou refletindo aqui nas colônias, onde eles começaram a se rebelar contra as metrópoles. Então, essa luta pela independência, os crioulos, eles lideraram várias revoltas, várias tentativas de independência nas capitanias do Chile e da Venezuela e nos vice-reinados do Rio da Prata e da Nova Espanha. Nessas lutas pela independência, cada um dos setores sociais envolvidos interpretava a liberdade de maneira diferente. Ou seja, para os crioulos e chapetones, a independência representava a liberdade política e econômica. Lembra que eu disse para vocês que essa elite que já morava aqui, que eram os crioulos e os chapetones, eles queriam o quê? Liberdade comercial. Eles queriam o quê? Poder comercializar com todo mundo e enriquecer a própria colônia, né? Conquistando uma autonomia, arrumar parceiros, comercializar com todo mundo, né? E ficar mais rico. Já para boa parte dos indígenas, dos mestiços, né, os negros, significava o quê? O fim da escravidão, o fim dos tributos, de impostos, melhores condições de vida. Então vocês percebem que essas lutas pela independência, elas tinham visões e focos diferentes. Os crioulos chapetones era a elite, eles queriam liberdade econômica e eles queriam, né, uma participação ali maior política da sua própria terra, do seu próprio local com outras nações. Já para os mestiços, os negros, os indígenas, eram o quê? Melhores condições de vida, liberdade, não pagar impostos. Olha como que eram focos diferentes, mas com o mesmo objetivo: liberdade, independência. Então começou-se a surgir e a despontar a luta pelas independências. Falamos agora da independência do México, né? Essa independência, essa revolta contra o domínio colonial, começou lá em 1810, liderado por um padre, que era o Padre Miguel, né? O lema era independência e liberdade. Então, esse movimento tinha preocupações sociais. Era um padre que estava à frente e tinha preocupações sociais em melhorar a situação de vida da população, a diminuir as taxas de tributos e impostos. E para a elite isso não era interessante, diminuir taxas de tributos, né, melhorar a condição de vida e o dinheiro onde entra, e a comercialização. Né? Esse padre acabou sendo capturado e fuzilado. Então José Maria Morelos, o outro padre, liderou uma outra revolta pela independência. Também resultou na morte desse outro padre Morelo. Né? Temendo essas revoltas populares, que eram da baixa classe da população, o que os crioulos fez?
olha, a gente não pode deixar a população tomar a frente da revolução, da independência, porque senão nós vamos perder o controle, vamos perder o que nós temos de mais precioso. Vamos nós declarar a independência, vamos nós, né, tomar a frente. Foi o que os crioulos fizeram, declarar a independência do México em 1821, liderado por Augusto Iturbide, né, e que se proclamou imperador. Nessa imagem ao lado, a gente vê aqui um padre, né, que é o padre Hidalgo, Miguel Hidalgo, que foi fuzilado. A gente vê aqui, olha, indígenas, olha a mistura. Nós vemos pessoas aqui da nobreza, soldado, né, um nobre. Nós vemos aqui mais pessoas da elite. Então, essa luta pela independência agregava todo mundo, porém com objetivos diferentes. Um queria se enriquecer e ter liberdade de comércio e querer, né, produzir mais e comercializar com o mundo todo e continuar ali a vida que tem, né, vivendo no bem, no bom e no melhor. Enquanto o outro grupo, que era a população mais baixa da pirâmide, eles queriam o quê? Liberdade. Eles queriam o quê? Boas condições de vida. Eles queriam o quê? Pagar menos impostos. Então eram focos diferentes, mas todos queriam a independência. A luta pela liberdade no México e essa revolta popular e o projeto de independência das elites eram o foco naquele período, né? Eram projetos diferentes, como disse para vocês, liberdade de comércio, né? Ser livre, ter boas condições de vida, né? Isso, gente, acabou acontecendo no resto da América Latina inteira. Os crioulos, né, começou a tomar frente. Os chapetones também dessa revolução. Então, essa revolução que iniciou de caráter popular, onde o povo queria mudanças, queria melhor condições de vida, passou a ter outro foco, né? Passaram a atender o interesse de quem? O interesse das classes dominantes. E a população foi deixada onde? De lado. Porque o principal objetivo deles era manter a elite no poder. Os crioulos, que eram os comerciantes, que viviam aqui, que eram nativos, que eram espanhóis, mas nasceram aqui, eles queriam se manter na classe dominante. Então, esse era o projeto, manter a elite dominante no poder. Então, a revolução que teve início de caráter popular, ela acabou deixando-se de ser popular para ser uma forma mais elitizada. Aí na América do Sul nós temos a figura de duas pessoas, Simão Bolívar e José de San Martín, né? Eles foram responsáveis pela independência desses países aqui, né? Venezuela, Colômbia, né? Foram liderados por essas figuras, que eram lideranças que faziam parte de milícias, que acabaram se juntando ali e acabaram entrando em conflito e conquistando a independência desses locais. Lembrando que eles eram ligados à elite crioula, né? A Espanha teve dificuldade de lutar entre várias frentes. Começou a, né, aparecer, né, em vários locais da América Latina, independência. A Espanha não dava conta. Era no México, era na Venezuela, era na Colômbia, era no Chile. Então, como que a Espanha ia ter soldados para enviar para todos os locais? Não tinha como. Então, eles aproveitaram esse momento, tinham milícias organizadas, tinham ali soldados, se organizaram e se declararam independentes. E a Espanha, a França ali acabaram aceitando essas lutas por conta de não ter como combater ou de como lutar ou enviar soldados para essas regiões que eram suas colônias. Com isso, gente, acabou surgindo depois, em seguida, o pan-americanismo. O que é o pan-americanismo? Chamado também de hispano-americanismo. É a doutrina segundo a qual todos os países latino-americanos deviam fazer uma aliança política cooperando uns com os outros. Ou seja, a América Latina, do México ao sul da Argentina, se unir economicamente e militarmente para se defender e poder comercializar com todos.
começou a surgir então essa ideia. E quando surgiu essa ideia? Essa ideia de reforçar os laços entre os países da América Latina foi defendida por Simão Bolívar, né? Ele defendia que parte da América Latina formasse um estado de confederação, uma aliança, né? Que estendia da Guatemala até a Bolívia. Essa confederação, chamada de Liga Americana, seria responsável por garantir essa manutenção da soberania. Ou seja, o que é soberania? Ninguém de fora dá palpite. Nós decidimos, nós resolvemos. Não terá outros olhares, outras pessoas de fora que vão determinar o que nós vamos fazer, né? Então, Simão Bolívar ele iniciou esse movimento, que ele é chamado de precursor do pan-americanismo, que depois, mais para frente, isso foi se tornando um fato concreto, como hoje temos aí no nosso país, essas alianças aqui na América do Sul. Inclusive, o Brasil acaba encabeçando muitas vezes a liderança dessas alianças que é feita aqui na nossa região. E como ficou os indígenas, pessoal, nessa situação? A população indígena das antigas colônias, né, da América, para eles, a independência não significou liberdade, infelizmente. Os novos governos, eles consideravam que os índios tinham que se adaptar às novas condições e contribuir para a modernização para a sociedade, né? Então, os indígenas não foram libertos, eles continuaram trabalhando, continuaram pagando tributos, né? As suas terras foram tomadas, foram ameaçados, alguns milhares foram mortos, né? E aí campanhas militares foram organizadas para expulsar eles de algumas terras. Então, para os indígenas, a situação não mudou. Continuaram sendo ali vitimizados e deixados de lado, né? Eles acreditavam que os índios tinham que ser civilizados, que eles tinham que ser como os brancos eram. Então, eles continuaram trabalhando na agricultura, que eles sabiam fazer, e sendo ali de forma brutal, né, castigados às vezes por não fazer algum trabalho. Então, as comunidades indígenas, elas perderam terras imensas, né? Eles se transformaram em mão de obra barata, né? E aonde eles trabalharam? Nas plantações, na mineração. Então, para os indígenas da América independente, não houve mudança. Eles continuaram ali sendo, de certa forma, como escravos, né? Numa terra que sempre foi deles e uma terra que era deles. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só, tá? Nas próximas aulas a gente vai continuar falando um pouquinho mais aí desse assunto. E não esqueçam de fazer as atividades dos bancos, tá? E qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá pelo aplicativo, ok? Até mais. Tchau!